Boa noite, meninas. Luana, Jennifer, tudo bem? Vou anotando o nome de vocês aqui para presença, tá? Luana, Jennifer, Monique chegou, boa noite. Kelly também chegou, boa noite. Meninas, para não perder o costume, vão falando para mim em relação ao áudio e à imagem, se vocês estão recebendo bem. Vamos torcer para hoje não chiar esse negócio aqui. Yasmin tá chegando agora, boa noite. Nayara também chegou, boa noite. Natane chegou, boa noite. Tá ótimo, Luana, ai que bom. Se por acaso der aquela chiadinha de todas as quintas-feiras, vocês me avisam, tá? Beleza, deixa eu ver. A Nayane chegou, boa noite. A Rafa chegou, boa noite. Simone chegou, boa noite. Esperar mais um pouquinho, tá? As meninas chegando aqui. Aí eu vou preenchendo aqui o nome para chamada. Enquanto isso, vão organizando aí os materiais para nossa revisão, tá? Esperar mais um pouquinho aqui e a gente começa. Tudo bem? Enquanto isso, a gente vai se organizando. Tá faltando um pouquinho de gente aí. Vocês conseguiram, meninas, se organizarem e tentaram resolver o questionário de revisão? Vamos conversando aqui enquanto as demais vão chegando. Aí, em último dos casos, a gente começa e elas vão pegando o nosso ritmo. Mas vocês conseguiram resolver? Tava fácil? Acharam difícil? Como que foi? Deu para se organizar? Porque a ideia era justamente essa, que vocês tentassem fazer e agora a gente corrigisse e vocês tirassem possíveis dúvidas, tá? Mas quem não conseguiu se organizar, tenta seguir o roteirinho com a gente, que eu vou falar de uma por uma, tá? Cadê? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. A Verônica chegou agora, boa noite. A Kelly disse que resolveu, você não sabe se está certo, vamos ver isso daqui a pouco, tá? Mas eu imagino que vocês tenham ido bem sim, tá? Porque o nosso conteúdo, ele não tá complicado, pelo menos eu estou tentando deixar ele da melhor forma possível, tá? Pegar todos esses clássicos, todos esses pensamentos, tentar atrelar ele com a realidade, pra gente tentar ver, achar ele no nosso dia a dia, para tentar casar melhor, tá bom? Temos 11 meninas presentes, tá faltando um pouquinho ainda aí. Mais um minutinho a gente começa. Porque também vai ser liberado no final da live hoje o link para avaliação da disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação. Vocês já tiveram, né, uma liberação de avaliação ontem. Imagino que o professor de ontem tenha esclarecido algumas coisas, mas se vocês ficaram com dúvida em dinâmica do Google Forms, vocês podem me perguntar também, tá? Embora eu vou fazer um aparato geral no final, antes de liberar o link para vocês. A Sandy chegou agora. Boa noite, Sandy. Beleza. Vai sim, Nayane. Eu falo melhor sobre isso no final da live, tá? Mas vocês vão ter 7 dias a partir da liberação do link para poder resolver. Eu falo melhor sobre isso no final, tá? Mas já te adiantando, sim. Vocês vão ter uma semana. A Fernanda chegou. Boa noite, Fernanda. Deixa eu anotar aqui. A Lorena também chegou. Boa noite, Lorena. A Cleia chegou. Boa noite, Cleia. Faltando Maria Tereza. Faltando a Jéssica. Natália tá aí, Nayane. Nathalie também tá faltando. Cadê essas minhas filhas?
Pamela, Paulina. Vão deixando o questionário aberto aí, tá, meninas? Ou quem conseguiu imprimir, né, fazer impresso, deixa ele aí. Apesar que vocês estão usando o celular para poder assistir, algumas de vocês, tenta deixar aberto em algum lugar para fazer as anotações, tá? Nathalie? Deu? Cadê? Ixi, deixa eu procurar ela aqui, eu não marquei o nome dela não, que doido. Foi mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tô anotando seu nome. Beleza, corrigido. Não se preocupa não. Tá anotadinho aqui você. Meninas, eu vou começar, tá? Pra gente também. Ó, já passaram 7 minutinhos aí. As meninas que forem chegando vão se organizando ou depois assiste a nossa live. Então vamos lá. Vamos para questão 1. Questão 1, ela diz o seguinte: a concepção da sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. Falou em fato social, vamos lembrar do Emile Durkheim, vamos lembrar da concepção funcionalista, tá bom? Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica. Lembra lá que ele tentava trazer o método científico para a explicação dos fatos sociais, dos estudos da sociologia, já baseado no Augusto Comte, atrelado ao método científico das ciências da natureza, tá? Maria Tereza chegou, boa noite, deixa eu anotar ela aqui. Conforme o modelo das outras ciências, tendo por objetivo o fato social. Em vista do exposto, assinale a alternativa correta. Tá bom? Vamos tentar achar a alternativa correta entre essas 4, que relatam, então, sobre esses fatos sociais, atrelado a Emile Durkheim e a concepção funcionalista. Tá bom? A alternativa A, ela diz o seguinte: segundo Durkheim, a primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas para serem analisadas. Fechou. A alternativa A já é a correta. Então, quando se fala em fatos sociais, para Emile Durkheim, é justamente a primeira regra na sociedade ao ser estudada. Tá bom? Então, o objeto de estudo de Emile Durkheim na sociedade, para que as suas pesquisas inicialmente se dê, é justamente os fatos sociais. Então, a alternativa A é a correta. Vamos ler as outras e ver por que é errado. Porque se por acaso alguém marcou a B, a C ou a D, eu falando vai entender o porquê que estaria errada, tá bom? A alternativa B, ela diz assim, ó: Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamentos culturais do indivíduo em sociedade. Errado, porque para Emile Durkheim o fato social ele está conectado aos padrões. E é justamente aquele início de conversa que nós tivemos quando nós falamos do Emile Durkheim, a influência que esses fatos sociais têm justamente com a vida do indivíduo, dentro dos seus padrões. Utilização de roupa, a utilização de cor, lembra de tudo isso? A postura que as meninas têm que ter em sociedade, que os meninos têm que ter em sociedade. Então, a alternativa B não pode ser, porque a palavrinha desconectado dos padrões foge do que é fato social. A alternativa C, ela diz o seguinte: para Durkheim, os fatos sociais é o estado de anomia, ou seja, quando todos os indivíduos exercem bem os fatos sociais. Nós sabemos que os indivíduos, dentro dos fatos sociais, muitas das vezes, eles não os exercem muito bem. Que nem, por exemplo, crime. Nós sabemos que é errado, mas tem pessoas que o praticam. Tudo bem? Dentro dos fatos sociais, a questão do ir à escola. Nós sabemos que tem aluno que não vai para a escola. Então, os indivíduos, né, quando diz aqui, ó,
quando todos os indivíduos exercem bem os fatos sociais. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que existem indivíduos que não estão muito bem com esses fatos sociais. É quando cria essa barreira, não é? Os fatos sociais existem, eu não concordo, então eu não pratico esse fato social. Embora eu saiba que a sociedade vai me punir por isso. Tudo bem? A Nayane diz, professor, eu não tenho esse roteiro. Esse roteiro, ô Nayane, ele foi mandado, acho que lá para quinta, sexta-feira da semana passada, no grupo de vocês, tá bom? No grupo de WhatsApp. Se você for lá no grupo e voltar um pouquinho, você vai achar esse roteirinho lá, tá bom? Alternativa C, vamos ver por que ela está errada. Para Durkheim, cadê? Alternativa D agora, né? Alternativa D. Segundo Durkheim, os fatos são produções do sistema capitalista. Quando se fala em sistema capitalista, dentro dessa crítica, não é Emile Durkheim que nós vamos pensar, é no Karl Marx, tá bom? Então, Durkheim, os fatos são produções do sistema capitalista. Quando Emile Durkheim vem tratar dos fatos sociais, ele nem trata dessa crítica ao sistema capitalista, tá bom? Então, ele vai falar lá dos organismos sociais, das instituições sociais, do fato social, da influência com o indivíduo, né? Esses fatos sociais são criados coletivamente em sociedade, então não tem nada a ver com o sistema capitalista, os fatos sociais, não. Então fica a alternativa A mesmo, tá? Acabei de mandar no nosso grupo, Nayane, eu estava sem celular, tô sem a conversa passada, então é por isso que você não achou, tá, Nayane? Mas se já mandaram lá no grupo, você consegue se organizar agora. Então, questão 1 fica a alternativa A, beleza? Vamos para a questão 2. Se por acaso for surgindo dúvidas, o chat está aqui para isso, tá? Vai falando, vai pedindo, que eu vou voltando. Ou se quiser deixar as dúvidas tudo para o final, eu já faço o encerramento, libero as meninas que está tranquilo e fico mais um tempo aqui para conversar com quem tem dúvida. Então, se vocês, no decorrer da aula, quiserem anotando as dúvidas e no final eu fico livre para isso, para conversar diretamente com quem tem a dúvida, fiquem à vontade, tá? Pelo menos não perdemos o ritmo, mas nada impede de vocês mandar o chat aqui durante a conversa. Talvez dê uma atrasadinha, ele chegue um pouco atrasado para mim. Aí eu paro e volto, tá bom? Então agora nós vamos para a questão 2. Deixa eu ir lá. Eu imagino que a questão 2 vocês tenham super acertado. Ela diz o seguinte: buscando uma relação entre o diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato social, então o destaque para essa questão é fato social. Então, se vocês tiverem impresso aí, grifa essa palavra. Grifa esse conceito. Fato social. É ele que vai nos nortear a achar a alternativa correta. É correto afirmar que o diálogo apresentado na tirinha. Então, vamos lá. Então, eu vou ler a tirinha para vocês. Então, tem uma conversa entre uma criança e uma adulta. A criança diz o seguinte, né? A filha: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe pergunta: para quê? Aí a filha pergunta: é para expressar a minha individualidade. Aí a criança fala: e tá todo mundo fazendo. Então, observa que essa tirinha está colocando em jogo realmente o que é fato social, tá? Uma questão coletiva, né, que as pessoas estão fazendo mecha vermelha no cabelo, verde no cabelo. A menina gostou e quer fazer também para poder seguir a nova modinha aí, vamos assim dizer. E ela está dizendo ali que é para expressar a minha individualidade. Na verdade, não está expressando individualidade nenhuma. Ela está apenas expressando o que está sendo modismo na sociedade. Isso é fato social, está interferindo internamente na vida dela, tá bom? Deixa eu escrever aqui que chegou umas meninas para eu não me perder depois na hora de fazer a chamada. A Rayane chegou agora, a Jéssica chegou agora e a Pamela chegou agora. Bom, vamos para as alternativas agora. Fatos sociais. Influência do meio externo nas decisões do indivíduo. Vamos ver qual das 4 alternativas é a correta. A alternativa A diz que os fatos sociais são contribuições de Augusto Comte na concepção positivista.
Quando se fala em fato social, não tem nada a ver com Augusto Comte. Descarta a alternativa A. Alternativa B. Contribuições de Karl Marx na concepção materialista histórica dialética. Fato social também não tem nada a ver com Karl Marx. A alternativa C e a alternativa D, elas começam iguais e estão certas. Porque as duas falam que os fatos sociais são contribuições do Émile Durkheim. Beleza? Só que a alternativa C fala que a concepção sociológica do Émile Durkheim é a funcionalista. E a alternativa D diz que a concepção sociológica do Émile Durkheim é a positivista, a positiva. Então agora a gente vai ter que desempatar. Bom, dentro de tudo que nós estudamos, a concepção positivista é do Augusto Comte, Ordem e Progresso, lembra? A concepção sociológica do Émile Durkheim é a funcionalista, quando ele vem tentar explicar como a sociedade funciona, partindo do princípio dos fatos sociais. Então, a questão 2, a alternativa correta é a alternativa C. C de casa. Tudo bem? Vamos para a questão 3. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se alguém tiver aí alguma coisa, manda. Meninas, eu estou percebendo aqui que ninguém está mandando nada no chat, então eu estou subentendendo que está tudo tranquilo, tá bom? Então nós vamos nesse ritmo. Se ninguém falar nada aqui no chat, é sinal que tá belezinha. Vou para a questão 3. A questão 3 era do tipo somatório, tá? Eu não sei se vocês já fizeram questões do tipo somatório. Elas, beleza, Nayane, ótimo. É bom também quando dá esses feedback que tá tudo certo, estão entendendo, pelo menos eu sei que tá fluindo, tá? O que é uma questão somatória? É uma questão que dá opções de alternativas, aí você tem que ver se o exercício está falando alternativa correta, alternativa incorreta. As que você marcar, depois, no final de tudo, você soma o valor delas e coloca lá no final da soma, tá? Por isso que é questão somatória. Então, ela não tem A, B, C, D e E. Ela tem valores em cada alternativa, que nem lá 1, 2, 4, 8 e 16. As que você marcar como correta, porque pode ter mais que uma, você soma depois no final o valor de todo mundo. Então, vamos lá? Questão 3, ela diz o seguinte. Segundo o conceito sociológico de fato social, elaborado pelo sociólogo francês Émile Durkheim, nascido em 1858 e falecido em 1917, as formas de pensar e de agir dos indivíduos são impostas pela educação, pela religião e pela moral, que se originam na sociedade e no meio social específico em que eles vivem. A partir dessa definição do conceito de fato social, assinale o que for correto. Então, vamos lá? Então, a primeira alternativa, ela diz o seguinte, ainda falando de Émile Durkheim e fatos sociais. A primeira alternativa, ela diz o seguinte. Os indivíduos escolhem livremente as suas formas de pensar. Para fato social, para Émile Durkheim, nunca na vida. A primeira alternativa, de valor 1, não está correta. E nós vamos ter que achar correto aí. Então, manda ela embora. Porque não tem nada a ver com a escolha individual, os fatos sociais. Pelo contrário, se você gosta ou se você não gosta, você tem que seguir, né, de acordo com essa concepção, senão você vai pagar, você vai ser punido por isso. Vamos ver a 2. Vamos ver se a 2 está certa. A 1 a gente viu que não. Vamos ver a 2. Os fatos sociais possuem uma origem social e coletiva e não se originam das vontades dos indivíduos. Perfeito. A 2 entra. Então, vocês podem circular o número 2 aí, que ela está verdadeira. Porque os fatos sociais possuem uma origem social, a sociedade que cria, o indivíduo por si só não cria fatos sociais, tem que ter todo um consenso e toda uma discussão entre as instituições para que esse fato social emerja, tudo bem? E é coletivo, porque está sendo tomado entre sociedade, então entre o coletivo, e não se origina das vontades dos indivíduos. Realmente, a minha vontade individual não implica no surgimento ou não dos fatos sociais. Isso é mais sociedade.
coletividade. Então, o número 2, vocês podem circular, que lá no final nós vamos somar o número 2. Vamos agora para a alternativa de valor 4. Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Ela diz o seguinte: os fatos sociais, como as crenças e ideias morais, por exemplo, são fenômenos individuais, já que a sociedade é composta de indivíduos. Bom, que a sociedade é composta de indivíduos, está tudo certo. Porém, esses fatos sociais que trouxe, as crenças e as ideias morais, não são fenômenos individuais, são fenômenos sociais. O todo, o externo, o coletivo. Então, a opção 4 também não entra. Esse fenômeno individual aí acabou com a questão. Pode riscar ele. Então, os fatos sociais... Gente, o nome já diz fatos sociais. Social, sociedade. Não tem nada a ver com o indivíduo. A única coisa que tem a ver com o indivíduo é a implicância que tem no seu modo de viver. Mas na implicância de tomada de decisões, de implementação desses fatos sociais, ela não é individual, ela é coletiva e ela é social. Então, por isso que a 4 a gente manda embora. Vamos ver a 8, se ela está certa ou se ela está errada. As ações sociais dos indivíduos são internas às suas decisões. De tudo que a gente está falando, não. As ações sociais dos indivíduos são externas às suas decisões. Porque se os fatos sociais estão externos e ele implica na decisão do indivíduo, não pode ser interno a ele. Então, as ações sociais dos indivíduos são externas às suas decisões. São as influências que os fatos sociais têm na decisão e no modo de vida do indivíduo. Então, a 8 também não entra. Tá bom? Vamos ver se a 16 a gente vai marcar. Por enquanto, nós só marcamos a 2. A 16 diz o seguinte: quando nascemos, encontramos deixa eu voltar, desculpa que eu engasguei. Quando nascemos, encontramos já prontos os fatos sociais, como a língua, as leis, a religião e as concepções morais da sociedade. Perfeito essa descrição para fatos sociais. Então, a 16 vocês também podem circular, porque ela é verdadeira. Então, ali na soma, vocês têm que colocar o valor 18, porque a alternativa que tem o valor 2 está certa, e a alternativa que tem o valor 16 também está certa. 2 mais 16 dá 18. Então, voltando ali. Quando o indivíduo nasce, os fatos sociais já estão postos na sociedade. A língua, a moral, os direitos, os costumes, os preceitos. A ideia é que alguém adulto ensine a este novo indivíduo que está sendo inserido na sociedade, que está sendo socializado, a aprender esses fatos sociais e colocá-los em prática. Então, na questão 3, a soma tem que dar 18. Porque das alternativas, as duas que estão corretas é de valor 2 e a de valor 16. Tudo bem? Vamos para a questão 4. Eu imagino que a questão 4 também todo mundo acertou. As que fizeram, claro. A questão 4 diz o seguinte: beleza, Lorena. Questão 4. De acordo com a definição de Durkheim, assinale a alternativa que não corresponde a exemplos de fatos sociais. Vamos ver? A alternativa A diz que o uniforme escolar, o véu e a burca islâmico e a língua de um país são fatos sociais. Com certeza. Então, ele quer dizer as que não são fatos sociais. A alternativa A só tem fato social. Quando o indivíduo nasce, uniforme, né? A regra tem que usar uniforme na escola já está posta. Ele nem participou da decisão, mas tem que colocar. Se nasceu lá no Estado Islâmico, a mulher tem que usar véu e burca, querendo ou não querendo. Antes dela nascer, isso já estava imposto na sociedade. Isso é um fato social.
E a língua de um país. Nasce no Brasil, vai falar o português, né? O português brasileiro. Nasce nos Estados Unidos, vai falar um inglês. Nasce na França, vai falar um francês. Então, isso são fatos sociais. Veja que está externo ao indivíduo. Ele nasce, já é colocado em sociedade, vai aprender. Vamos ver se na B nós temos fatos sociais ou não. A ausência de regras e uma vontade particular. Então, calma lá. Fatos sociais, ausência de regra? Claro que não. Se os fatos sociais são as leis, são os deveres, óbvio que existe presença de regras e não ausência de regras. E na alternativa B também fala de uma vontade particular. Nunca na vida que para Emily Durkheim dos fatos sociais vem de uma vontade particular. Né? Os fatos sociais ele implicam na sua vida. Então a alternativa que não corresponde a exemplos de fatos sociais é a alternativa B, tá? A alternativa C, tinha falado que o casamento, as normas jurídicas e os valores morais são exemplos de fatos sociais? São. Então deixa a alternativa C aí, porque nós estamos procurando onde não tem fatos sociais, e a alternativa C é fato social puro. Vamos ver por que não pode ser a D. Os valores religiosos, o sistema monetário de um país e a forma de se vestir são fatos sociais puros. Né? Então, nós também não podemos marcar, porque nós estamos procurando uma alternativa que não fala de fatos sociais. Então, dessas 4 alternativas, a única que não trata de fatos sociais é a alternativa B, quando diz que em fatos sociais existe ausência de regras e uma vontade particular. Nunca na vida. Para concepção funcionalista de Emily Durkheim. Beleza? Então, a questão 4, nós temos que marcar a alternativa B como um exemplo de não fato social. Tranquilo? Eu imagino que a questão 5, que nós vamos corrigir agora, todo mundo acertou também. Olha lá. O quadrinho também expõe uma situação em que a pobreza é vista como uma escolha individual. Falou em pobreza agora. Dentre os pensadores clássicos das ciências sociais, especificamente, um autor teria uma interpretação contrária à questão da pobreza como escolha individual. Então, qual que é o autor que diz que a pobreza não é uma escolha individual? Qual é o autor que fala que a pobreza é uma consequência das lutas de classe? Ó, já estou começando a trazer. A Sinabi. Então, nós vamos ler aqui a tirinha, tá? Paulina chegou. Boa noite, Paulina. A tirinha diz o seguinte. Não tenho nada contra os pobres, pelo contrário. Acho que precisam de ajuda e compreensão. E tem mais. Estou convencida de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. Então, nós vamos pensar agora dessas 4 opções que vai tratar da pobreza não sendo uma situação de escolha individual, mas traz a pobreza como uma consequência das lutas, das desigualdades de classe. Temos como opção Karl Marx, Max Weber, Auguste Comte e Herbert Spencer. Óbvio que das 4 alternativas, o que discute toda essa questão das consequências e características do sistema capitalista, que é justamente de onde surge essa pobreza, não como uma escolha individual, mas como uma consequência dessa desigualdade de classes sociais, é o Karl Marx. A questão 5, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Então, quando fala em Karl Marx, nós temos que lembrar na concepção filosófica, materialista, histórica, dialética. Tá bom? Vou para a questão 6. Ela diz o seguinte, eu acho também que vocês acertaram. Muitos eventos históricos são considerados determinantes para o surgimento da sociologia. Dentre os eventos abaixo relacionados, o que não contribuiu para o surgimento da sociologia foi Revolução Industrial, pelo amor de Deus. Foi no boom da Revolução Industrial que a sociologia nasce. Então,
A Revolução Industrial faz parte do contexto histórico para que contribuiu para o surgimento da sociologia, sim. Revolução Francesa também contribuiu e nós estudamos isso. Gente, toda vez que falar em surgimento da sociologia, dentre todos os acontecimentos históricos, Revolução Industrial e Revolução Francesa foram as principais que deram impulsão para que o surgimento da sociologia enquanto ciência surgisse. Então, nós ficamos ali entre a Revolução Americana e a Revolução Intelectual. Nós estudamos a Revolução Intelectual quando nós falamos do Renascimento, quando nós falamos da Revolução Científica, quando o homem ultrapassa a fé e começa a se ver como ser racional, como ser pensante, né? A racionalidade começa a ser implementada na sociedade. Então, a Revolução Intelectual também contribuiu para o surgimento da sociologia. Dessas 4, a que não contribuiu foi a Revolução Americana. Nós nem tocamos no assunto dela, tudo bem? A Revolução Americana ela vem posterior a todos esses movimentos que a própria Revolução Industrial trouxe dentro do segmento da história. Então, a questão 6, das 4 opções, a que não contribui para o surgimento da sociologia é a americana. Lembrando, toda vez que falar em surgimento da sociologia dentro desses eventos históricos, Revolução Industrial e Revolução Francesa tem que ficar piscando assim, ó. Não esquece delas, tá bom? Embora outros eventos contribuíram significativamente, mas as principais que a gente destaca são sempre essas 2, tudo bem? Questão 6, alternativa C é que a gente precisa marcar. Vamos para a questão 7. Eu também acho que a questão 7 todo mundo acertou. Olha lá. Um dos importantes pensadores sobre as relações de trabalho no capitalismo foi Karl Marx. Beleza. Ele produziu um conjunto de ideias e conceitos a respeito dessa temática. A charge apresenta uma situação vivenciada por milhares de trabalhadores em todo o mundo. Relacionando a charge com os conceitos desenvolvidos por Karl Marx, é correto afirmar que está relacionado a... Então, agora nós vamos pensar em Karl Marx e toda a discussão entre crítica ao capitalismo que ele fez. Vamos ler a charge e vamos ver qual delas, qual das 4 alternativas está ligada a ela. Vamos ver se vocês não confundiram. Um trabalhador, né, que está dentro de uma indústria, que a gente vê que ele está apertando o parafuso ali, ele diz o seguinte para o amigo dele do lado. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa criatura faz 30 anos, né, o que a charge nos dá de interpretação. Essa criatura faz 30 anos que trabalha nessa indústria, né, nessa empresa, não conhece o processo completo de produção e ele quer tentar descobrir o que ele está fazendo ali. Observe que ele se perdeu dentro desse processo, ele não se enxerga mais dentro do processo. Ele nem sabe mais quem ele é dentro do modo de produção. Então, quando nós pensamos nessa concepção, nós estamos falando na alienação. Questão 7, alternativa A. Esse indivíduo que vai se aposentar, que faz 30 anos que trabalha nessa empresa, ele está fazendo afirmações de alienação, porque dá a entender que ele está perdido dentro do processo, que ele nem sabe quem ele é dentro dessa indústria. Ele nem conhece o processo total dessa matéria, desse produto que está saindo dessa indústria, tá bom? Então, a questão 7, alternativa A, alienação. Questão 8. Eu imagino que a questão 8 vocês também acertaram, porque a gente discutiu na sala de aula, nas nossas revisões, e falamos bastante. Olha lá, questão 8. A bandeira nacional, símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante simbólica. Ao meu ver, uma das mais bonitas que existe. Além das suas cores, existem também os dizeres ordem e progresso.
Esses dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica? Né? Filosófica, sociológica, caminham ali junto, tá bom? Bom, nós temos que lembrar que ordem e progresso, para que a evolução aconteça, não é? Que os trabalhadores eles tinham que perder esse tom de criticidade, né? Eles tinham que perder essa ideia de afirmar os seus interesses, né? Esses conflitos não podiam existir, né? Por isso que é ordem e progresso, para que o país evoluísse, é uma concepção que está estampada na bandeira, que tem uma raiz onde? Na concepção positivista do sociólogo Augusto Comte. Então, a questão 8, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? A alternativa A não pode ser, tá? Porque não tem nada a ver com o materialismo histórico de Karl Marx. A alternativa C, nós nem estudamos o idealismo de Friedrich Engels. A alternativa D, não tem nada a ver com Emile Durkheim, funcionalismo, isso é fato social. E também não tem nada a ver com o iluminismo de René Descartes, tá? Então, ordem e progresso, para que um país tenha evolução, estampado aí nessa raiz que nós trazemos até hoje na nossa bandeira nacional, ela tem a sua origem no positivismo de Augusto Comte. Questão 8, alternativa B. Tranquilo? Questão 9 e última. Vamos ler. Questão 9. Leia o texto a seguir. Então vamos lá. Grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais. Um grande exemplo é a passagem do sistema feudal para o sistema capitalista. Muda totalmente o modo de produção, implica na organização da vida dos indivíduos e vai implicar na religião, na educação, na cultura, na política, muito na economia e que perdura até os dias de hoje. Tudo bem? Perceba-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas, as que perduram até hoje. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências. Lembra que quando nós falamos, quando Augusto Comte viu a necessidade de se discutir, né, a sociedade, qual que era o princípio? Era justamente discutir e apontar todas as implicâncias, todas as mudanças que este novo modo de vida, que a modernidade estava trazendo para a sociedade. Então, justamente aí que nasce a sociologia. Esse novo que está chegando, essa indústria que está tomando vez, essa economia que está começando a se superar, está mexendo no modo de vida das pessoas, no modo de vida, no modo de trabalho, enfim. Vamos ter que estudar isso, vamos ter que ver esses impactos. Aí é onde nasce a sociologia, fazendo um resgate para vocês, tá bom? Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alternativa correta. Então, dessas 4 alternativas, nós vamos ver a que tem sentido para o surgimento da sociologia. Vamos ver a alternativa A. Ela diz o seguinte: a grande mecanização das fábricas, né, indústria, mecanização, nas cidades, possibilitou o desenvolvimento econômico na população rural por meio do aumento de emprego. Lembra que um dos fatores negativos de toda essa industrialização aí
Foi o desemprego? Então não tem nada a ver com aumento de emprego, não. E também, gente, não teve a possibilidade do desenvolvimento econômico da população rural, não. Coitado, pelo contrário. A população rural teve que se tornar população urbana para poder procurar as fábricas para trabalhar. Então a alternativa A não tem sentido. Tá bom? Alternativa B. A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII. A divisão do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias, pelo contrário. Quando as novas tecnologias vêm para poder somar na mecanização das fábricas, ela vai aumentar muito mais ainda a divisão social. É quando o Karl Marx traz na sua crítica essa desigualdade com o surgimento das duas classes, a burguesia e o proletariado, com características e interesses totalmente diferentes. Então, pelo contrário, gente, não vem para minimizar coisa nenhuma, pelo contrário, vem para aumentar, intensificar ainda mais essa divisão social, toda essa instrumentalização das novas tecnologias, tudo bem? Então, a alternativa B também não tem sentido. Vamos ver a alternativa C. A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais que surgiram com a Revolução Industrial. Perfeito. Então, foi justamente nesse acontecimento maior da Revolução Industrial, que impacta diretamente no modo de vida do indivíduo, que se vê a necessidade da sociologia, ó, que está dizendo ali, uma resposta intelectual, porque é uma ciência, não é para se estudar essa ciência, a sociologia, tem que ser algo racional, né? Tem que ter métodos para isso. Então, a alternativa C, ela é poesia para os ouvidos dos sociólogos. Então, a alternativa C é que faz sentido dentro do surgimento da sociologia. Vamos ver por que a D não é, se alguém marcou ela por acaso. O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão. Gente, olha só que divergência. Onde que controle teológico tem a ver com emprego sistemático de razão? Teologia é fé, razão, cientificidade. Não tem nada a ver, tá um bolo essa alternativa D. E do livre exame da realidade. A alternativa D dá um conflito, né? Não tem sentido nenhum, tá? Razão, sistemática, teologia. Então, realmente, a questão 9 é a alternativa C. Tudo bem? Meninas, o questionário foi isso. Alguém tem alguma dúvida pontual em alguma questão que tenha passado em branco, que tenha passado despercebido, ou só depois que eu fui para a próxima? Fiquem à vontade, tá bom? Agora, se tiver tudo tranquilo, eu já vou falar um pouquinho da dinâmica da avaliação, aí vocês ficam livres para poder fazer a prova, tá? Não saiam não, viu, meninas? Fiquem aí que eu vou falar da prova, não sai. Só fala aí pra mim se está tudo tranquilo ou não. Coloca nem se for um sim aí, pelo menos eu fico bonitinho. Aí as bonitas que estão deixando ligada aí, estão correndo fazer outra coisa e depois volta, fica esperto, viu, gente? Todo mundo tem que estar ligadinho aqui no tio. Porque, ao meu ver, vai ter chuva de 60. Tá? Porque a prova vale 60, vocês sabem, né? Bom, então agora eu vou falar da dinâmica da prova. Tudo bem? Embora o professor de ontem deve ter falado alguma coisa para vocês, o ritmo é o mesmo. Então, assim que acabar essa live, eu vou lá no grupo da turma e vou disponibilizar o link da avaliação. Essa avaliação ela está sendo feita no formato do Google Forms. Então, vocês já viram a prova de ontem, todas as provas são iguais, tá? Então, vocês clicam no link, vocês já vão cair bonitinhas na página. Aí vocês vão ver que é a disciplina de fundamentos sociológicos da educação da turma do ENAD e começa a fazer, né? Gente, não esqueçam, pelo amor de Deus, de colocar o nome completo. É a primeira pergunta lá, o nome de vocês. Escreva o nome completo, bonitinho, sem abreviar, nome completo. Porque na hora que a gente recebe as provas individuais, a gente sabe quem fez.
Não esqueçam disso, tá? Porque se não chegar prova com nome, infelizmente aquele aluno não vai ter como ter nota, tá? Tome muito cuidado. Aí vai ter as 10 questões. Todas as questões objetivas, todas as questões de marcar A, B, C, D ou E, e só existe uma resposta certa para cada questão. Então faz a 1, faz a 2, faz... Gente, vocês vão ter tempo. Então não faz afobada. E vocês podem entrar quantas vezes vocês quiserem, desde que não envia. Por quê? Depois que vocês fizeram as 10, tá tudo tranquilo. Aí vocês clicam lá na parte de baixo no roxinho em enviar. Só clica neste enviar na hora que você tiver certeza que as 10 questões estão respondidas de acordo com o que você estudou. E pesquisa, gente. Vocês têm caderno. E quando sai a nota, prof, nós não temos ainda, Nayane, a informação de quando essas notas vão ser postadas, tá? Eu não sei te responder quanto, porque não foi falado nada pra gente ainda, tá bom? E vocês também não têm a nota na hora, tudo bem? Façam as... Gente, vocês têm caderno com anotação, vocês têm as apostilas, vocês têm as videoaulas, vocês têm a revisão. O que não falta é material para vocês consultarem. Então, na hora de fazer as 10 questões, consultem, tenha certeza, pesquise. A interpretação das questões fazem parte da prova. Então, não é para printar a pergunta e me mandar no WhatsApp perguntando que não entendi. Ah, professora, eu não entendi a pergunta 6. Na avaliação não tem isso. Nos questionários, nas nossas aulas, super, tá? Vai mandando. E conversei com algumas alunas já sobre isso. Perfeito. Na prova, neca. Não manda. Gente, toma cuidado com o seguinte. Depois que clicar no enviar, acabou a chance. Ela já vem para mim a resposta. Tá bom? E eu começo a receber por ordem de quem fez. Que nem, por exemplo, a Nayane foi a primeira que me enviou, então vai aparecer o nome dela primeiro. Aí depois vai aparecer a segunda, por exemplo, foi a Monique. Aí depois foi a Sandy. Aí depois foi a Maria Tereza. Vai aparecer em ordem bonitinha de quem mandou para mim. Tomem cuidado. Faz de conta que você fez. Enviou. Aí, dormindo, tomando banho, sonhando, você viu que às 5 você tinha errado. Ah, eu vou fazer de novo. Toma cuidado que isso não vai ser aceito. Porque, por exemplo, vai aparecer lá, exemplo, vai aparecer o nome da Nayane. Aí depois, lá embaixo, aparece o nome da Nayane de novo. Então, calma lá. Se a aluna tentar a segunda oportunidade, o último nome que aparece dela, eu não corrijo, eu só vou corrigir o primeiro. Então, pessoal, vocês vão ter, aí já respondendo a pergunta da Nayane, 1 semana para responder as provas. Que nem, por exemplo, ontem vocês tiveram uma prova, então vocês têm até quarta-feira que vem para poder fazer a de ontem. Hoje, quinta-feira, vocês têm até dia 30. Quinta-feira da semana que vem, às 23 horas e 59 minutos, para poder fazer a minha prova. Então, vocês não precisam já sair atropelado fazendo. Apesar que se você já se sentir confortável, organizado e já quiser fazer a prova hoje, fica à vontade, tá? Mas se você quiser organizar o seu final de semana para fazer, aí, como você vai usar esses 7 dias para poder fazer a sua prova, fique à vontade. Uma dica do professor que tanto ama vocês. Não deixa para fazer essa prova quinta-feira que vem, 10 horas da noite. Porque o seu computador vai travar, seu celular vai travar, a sua internet não vai pegar e você vai ficar desesperada. Professor, o que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer. A única coisa que eu sei que até às 23 horas e 59 minutos do dia 30, quinta-feira da semana que vem, você tem que fazer a sua prova. Então não deixa para a última hora, tá, meus amores? Porque os percalços estão aí para acontecer. Se organizem, tudo bem? Vocês têm agora 2 provas para poder fazer esse final de semana. Faz sábado faz domingo a outra, com calma, entra, vê a questão, pensa, formula a resposta. Se for preciso, recorre aos estudos, vem e responde ela. Não faça de qualquer jeito. Por isso que eu estou dizendo que é uma possibilidade que vocês estão tendo de tirar 60 nessa prova. Tudo bem? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém ainda tem alguma dúvida nessa dinâmica de como vai ser a prova, do que eu tenho a resposta, né? Porque tem coisas que ainda eu não tenho resposta, acho que nenhum professor ainda tem resposta. E dúvida de conteúdo.
Quem tiver tudo tranquilinho, pode começar a sair para o intervalo. Ah lá, já são 8h20. Vai lá comer um lanchinho. Agora, quem tiver dúvida ainda, fica aqui comigo conversando que eu vou ficar mais um tempo disponibilizado, tá? Desejo para vocês, gente, boa prova, bons estudos. Usem e abusem dessa oportunidade que vocês estão tendo para fazer essa avaliação nessa nova dinâmica, nessa nova metodologia, tudo bem? Então, tudo isso está sendo pensado, observe que para vocês, tudo bem? Então, beijo já para quem for saindo, muita saudade de vocês, se cuidem, por favor. Espero que mais breve nós estejamos no presencial para colocar todos os assuntos e todas as fofocas em dias. Beijo. Quem tiver dúvida, vou ficar mais um pouquinho, tá? Yasmin, só eu sair da live eu já mando, tá? Então só ficar de olho aí no grupo, que daqui a pouquinho eu vou mandar. Eu só vou ficar mais um pouco aqui na live para poder atender alguma dúvida, se alguém tiver. Não tem, saio e já mando, tá? Então imagina que daqui 10, 15 minutinhos eu já mando ela lá para vocês, tá bom? Saudades também, Nayane, de todas. Tchau. Lembra que dúvidas ainda tô por aqui, viu? Bom, meninas, vou sair então. Pelo jeito tá tudo tranquilo, tá? Tchau.